Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Cinelege. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus conhecidos. Hoje está comigo na apresentação a doutora Michele. Seja bem-vinda, doutora Michele Ferreira. Tudo bem? Tudo bom. Obrigada, doutor Rafael, pelo convite. É um prazer estar participando. Muito bem, doutora Michele. Hoje, qual será nosso tema do dia e quem será nossa convidada? O tema de hoje é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS e a nossa convidada é a doutora Juliana Prestes Solek, advogada tributarista. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Michele. Muito obrigada, doutor Rafael. Tudo bem, doutora Juliana? Tudo bem. Como é uma praxe já do nosso podcast, não fazemos a apresentação do currículo formal, então gostaria que a doutora se apresentasse para nós, aí, contando um pouco da sua história. Eu sou advogada, já estou formada há 10 anos, atuo na área tributária, acabei me encontrando nessa área há mais ou menos uns 6 anos. Me formei na Faculdade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, e depois fiz uma especialização na Fundação do Ministério Público do Paraná, na área de concentração do Direito Constitucional, e depois fiz MBA em Gestão e Contabilidade pela IPOG. Né? E muito da prática jurídica que a gente tem, eu também tenho muito da prática jurídica por trabalhar ser sócia administradora de uma empresa, então a gente acaba tendo os debates todo dia na seara tributária. Muito bem, muito bom. Doutora, queria lhe parabenizar pela sua atuação, já de antemão que a gente já conhece a sua atuação como advogada, e por estar aqui no nosso podcast, gostaria de presentear com a nossa canequinha do podcast, né, do Cinelege Podcast. Muito obrigada. Muito bem, doutora. Como eu sempre falo aqui no podcast, nosso público é acadêmico em geral, é a sociedade, são os advogados que estão nos assistindo. Até queria agradecer a todos que têm nos assistindo aí, aos outros vídeos, outros episódios que nós já gravamos. Agradecer imensamente porque está dando uma boa audiência e eu acho que essa é a ideia do podcast, transmitir esse conteúdo de forma leve, de forma mais descontraída. E pensando nisso, né, o tema é a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Bom, para começar, o que é esse ICMS, o que é esse PIS e COFINS, para que o público possa começar a entender o nosso tema. Qual seria mais ou menos a lógica, né, da tese jurídica? Sim, PIS, que se chama PIS/PASEP, é um tributo, é uma contribuição, e COFINS é um outro tributo que também é uma contribuição. O PIS, nome grande dele, seria o Programa de Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público, e a COFINS é uma contribuição para a Seguridade Social. Os dois são contribuições sociais, são um tipo de tributo que eles têm, a gente chama de receita afetada, então eles seriam, a sua receita seria vinculada a uma consecução maior, que seria, nesse caso, né, como é que fala? Segurança do Previdência Social, não seria Previdência Social, seria Seguridade Social, né? E a gente também tem, dentro dessa tese jurídica, o ICMS, que é um imposto, esse seria imposto, né? Um dos tipos de tributos que seria o imposto, que é sobre a circulação de mercadorias, que a gente tem mais conhecimento, né? Todo mundo, compro algum produto, eu pago ICMS. Só que a gente tem que lembrar também que, além da circulação de mercadorias, também é sobre a prestação de alguns serviços. Então, aqui a gente tem empresas, né? Tá tratando, assim, de tributação de empresas, não só do comércio em geral, que a gente tem de compra, por exemplo, dessa caneca, deste copo, né? Mas também na prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual e das empresas de prestação de serviço de telecom, né? De telecomunicação. Então, abrange uma gama muito grande de contribuintes. A lógica seria o seguinte, a gente chama curtinho PIS e COFINS porque eles acabam incidindo sobre mesmo fato gerador e incidindo sobre a mesma base de cálculo, que seria o faturamento. Então, o PIS/COFINS, que é o que mais conhecido por todo mundo, né, ele atinge o faturamento da empresa, a receita bruta da empresa, tá? E o ICMS seria sobre a compra a venda de bens, né, mercadorias, e também nessa prestação de serviços que eu citei aqui. Muito bem. Então, bom, vamos lá. Então, o ICMS é um tributo, né, um imposto, e o PIS é um tributo mais uma contribuição, correto? Sim.
E a COFINS também. COFINS também. Então é por isso que PIS e COFINS tem uma destinação afetada ou vinculada. Sim. E o ICMS é base geral, conta da União ou contas estaduais. As contribuições citadas, né, PIS e COFINS, elas são recolhidas pela União, né, são tributos da União, federais, e o ICMS, ele é estadual. Ele não tem a mesma afetação da receita, né, que a gente chama, mas ele vai para a conta geral, digamos, do Estado. Então, a gente está tratando aqui de 2 tributos que incidem na venda de mercadorias, no faturamento das empresas, que são de searas diferentes. União e Estados. Tá? Muito bem. Doutora Michele. Tá. Ultimamente tem se falado muito sobre a tese de exclusão. Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Okay? E, inclusive, ela é reconhecida e chamada até de tese do século. O porquê? Tá, então vamos entrar um pouco mais no que seria essa tese, né? Então, como eu falei, essas contribuições incidem sobre o faturamento, a receita bruta da empresa. No entendimento da legislação, no entendimento contábil, uma receita bruta abrangeria todo o valor da venda dessas empresas, dessas mercadorias, e também da prestação de serviços. Isso seria uma receita bruta. E nós temos algumas exclusões dessas receitas, que na lei se fala, né? Devolução de receita, de venda cancelada, descontos incondicionais, até mesmo os próprios tributos, que dariam para a gente uma receita líquida. Esse é o entendimento contábil da receita. Com essa decisão, né, do recurso extraordinário 574/706, que teve como tese fixada a tese número 69, de repercussão geral pelo STF, foi considerado um novo conceito jurídico de receita, né, de receita bruta de faturamento. Só um que pouquinho, seria... então deixa eu interromper aqui para a gente esclarecer lá para o nosso público. O ICMS, se eu comprar lá o copo, vou lá na loja, compro esse copo, ele vai incidir sobre o valor desse copo. Sim. Correto? E aí nós estamos falando que da compra desse copo, nós estamos incidindo além do ICMS, o PIS também está em cima dele. Também está em cima dele. COFINS também está em cima dele. Ok. Então, qual que é a ideia aqui que nós estamos tentando extrair aqui? Vamos lá. Se eu tenho uma base de cálculo aqui, eu comprei esse copo, então tem um ICMS lá de 4,5%, 5,5%, não sei qual que é a líquida, depois se puder me esclarecer, né, a líquida, que, né, como é estadual vai variar, né? Temos aí até uma chamada da guerra tributária entre os estados, né? Enfim, tem a compra e quando eu vou fazer a base de cálculo do PIS/COFINS, do que eu vou tributar, e está incidindo o ICMS também, como se fosse o produto, fizesse parte do produto. Como se fizesse parte do produto, como se fosse um custo do produto. Isso incidia até a decisão do STF. Certo, entendi. Entendeu? Então, assim, o conceito anterior que se tinha era esse. Então, tudo isso incluía como a receita bruta, né? O valor que você paga dos tributos é a receita bruta do copo. Tá, então mais uma vez interrompendo, eu compraria o copo por R$2, né, faria a venda lá por R$2. A hora que eu fosse calcular o PIS e COFINS, incidiria sobre os R$2 total. R$2 total, desses R$2 teria 5% de ICMS e ele estaria lá dentro também calculando. Sim. É isso? Então o copo custou R$1, o lucro é 30 centavos, o ICMS seria 10 centavos e o PIS e COFINS viria em cima de tudo isso. Quer dizer, então eu teria um imposto em cima do imposto. Um imposto em cima do imposto, exatamente. Entendeu? Era um imposto em cima do imposto. Então, bitributação ou não? Estou errado? Não entra no caráter de bitributação? Não entra nesse caráter. Agora, depois da decisão do STF, a gente teve uma nova mudança. Por isso que se chama a tese do século, né? Então, retomando o que eu estava falando, teve esse novo conceito. Então, agora, que se diz que o faturamento seria, né, a receita total da atividade operacional da empresa. E daí, qual que foi a grande sacada, assim, né? Qual que foi o grande diferencial da tese? É que se entendeu que esse ICMS, ele não é da empresa, né? Então, se eu vendo um copo desse daqui e eu tenho que pagar, geralmente a base de a alíquota, do ICMS que incide sobre os produtos é 18%, em torno disso nos estados. Se eu vender esse copo por 100, R$18 dele não são dele.
tá? Esse valor é do Estado, porque ele fica, digamos, num período de transitoriedade dentro do cofre da empresa, mas ele se destina ao Estado. Não é da empresa aquele valor, né? Foi isso que foi entendido com essa tese, que na verdade esse julgamento em si foi feito em 2017, em março de 2017, esse entendimento, tá? Então, que esse ICMS, então, como ele está ali nesse caráter de transitoriedade nos cofres da empresa, ele não faz parte da receita da empresa, não faz parte do faturamento da empresa, ele estaria excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Tá? Quanto que é o PIS e COFINS? O PIS e COFINS, quem paga PIS e COFINS? Então, são as empresas, né? Temos ali diferenciação entre as empresas nos regimes, né? Então, eu tenho o regime, tenho empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, que geralmente se enquadram ali no Simples Nacional. A elas, essa tese não atende, tá? Porque não é o regime de tributação. E nós temos as empresas de lucro real e de lucro presumido. Essa separação de forma, né, lucro real e lucro presumido, ela é para os tributos incidentes sobre a renda, que seria o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. Só que dessa forma de separação das empresas, a gente também separa elas no regime geral dessas duas contribuições PIS e COFINS. Então, em regra, há algumas exceções, né? Como tudo, a gente tem a regra e tem as exceções, mas em regra, quem está no lucro real também está no regime não cumulativo de PIS e COFINS. E quem está no regime de lucro presumido está no regime cumulativo de PIS e COFINS. O que significa isso? A não cumulatividade, que é prevista na Constituição, né, ela é uma regra para o ICMS, até por isso que se trouxe uma problemática que depois foi opostos os embargos de declaração com relação a essa decisão de 2017, né? Ela é uma regra para o ICMS, mas não é uma regra para essas contribuições, ela é uma opção do legislador de aplicar ou não. E quer dizer o seguinte, o valor que incidiu de tributo numa fase anterior, por exemplo, eu tenho, vamos pensar em 3 fases só de tributação. Eu tenho o que foi tributado num atacadista, num revendedor, né, local, numa loja local, e o que eu tenho do consumidor. São essas 3 fases de tributação, né, o A, o B e o C. O que foi pago por A, que foi pago pelo atacadista, vai poder ser compensado, na hora que ele compra, né, vai poder ser compensado do valor que ele vai pagar na hora da venda. Então, nem sempre o valor que ele paga, que vai ser destacado em nota fiscal, é um valor que é aquele valor cheio, porque ele tem créditos que ele foi acumulando das suas compras. Isso vale para o ICMS como regra geral e vale, no caso PIS e COFINS, apenas para quem é regime lucro real não cumulativo. Tá? Então, não tem essa cumulatividade de impostos fase sobre fase. E da mesma forma do revendedor, né, o varejista local, quando ele vende para o consumidor. Ele tem um crédito quando ele compra do atacadista e depois tem um débito, né, quando ele vende para o consumidor final. Então, a gente tem essas 2 formas de tributação que a gente vai trabalhar aqui, que é o do julgado. Quem está no não cumulativo, em regra, lucro real, paga uma alíquota conjunta dos dois tributos de 9,65% sobre o faturamento, sobre a receita bruta, né? Que daí, no caso, antes incidia sobre o valor total, digamos, de R$100 do copo que ele vendeu, independente de quanto ele pagou de ICMS. E no regime cumulativo é uma alíquota menor, porque como ele paga valor em cima de valor, né? Seria o valor de 3,65%. Então tá certo. Bom, tributária, né? A gente sempre fala que tem vários, né? É um pouco mais complexo para o entendimento, mas a grosso modo, se eu estiver errado, a doutora já me corrige, né? Logicamente. Mas então, para o nosso comerciante que está ouvindo lá, ele pagou R$100, ele vendeu o copo lá por R$100, então o lucro da loja dele, por exemplo, foi R$100 mil. Desses R$100 mil, ele tem 18%, pensando só de ICMS, então são R$118 mil. Desses R$118 mil,
ele colocou 10% ainda, 9 ponto alguma coisa, 25. Né, 9,25 de PIS/COFINS. Então, quer dizer, se for 10% aí desses 118 mil reais, note como a diferença de tirar da base o ICMS, né, faz uma diferença grande na hora de pagar imposto. Se ele tirar só os 18 mil ali, é 1.800. O 10% é 1.800 a menos de imposto de cada 100 mil reais vendido. Então, faz uma diferença aí, se você colocar aí, né, 1 milhão no faturamento de uma empresa, é 18 mil no mês a menos de imposto. Exatamente por isso que se chama a tese do século, porque foi um ganho de causa muito grande para os contribuintes. O que se estima, né, a União ainda não firmou quanto ela vai ter, digamos, de perda da arrecadação, que não seria uma perda, porque se ela estava cobrando indevidamente dos contribuintes, né, mas ela vai deixar de arrecadar, né, fazendo dessa forma, em torno de 210 bilhões de reais. Então, foi uma grande vitória para os contribuintes, né? Tem que deixar bem claro que não é ninguém retirando imposto, ninguém ou criando imposto ou retirando imposto. A ideia é que estava sendo feito errado, né? Sim. Então, se estava sendo feito errado, tem que corrigir, né? Bom, mas vamos lá. Então, essa tese foi julgada pelo STF. Quando que foi? Como é que é esse julgamento? Tem alguma peculiaridade? Sim, assim, de quando começou essa discussão tempo toda, que demorou? Tem em torno de 22 a 23 anos essa discussão dentro do STF. Ela iniciou em 1998 com um outro recurso extraordinário. Ele foi recebido em 1998 e ele teve vários atrasos, digamos assim. Okay. Né? Ele teve, inclusive, durante o seu trâmite dentro do tribunal, houve uma suspensão do prazo por vistas de um ministro que ficou mais de 3 anos com vistas com esse processo. Nesse meio tempo, houve uma ação declaratória de constitucionalidade, a ADC 18, que foi interposta pelo fisco, para tentar barrar esse entendimento. Mas em 2015 houve o julgamento de mérito da decisão e foi dado ganho de causa para os contribuintes, né? Foi julgado procedente que havia exclusão do ICMS da base de cálculo. Só que nesse momento o tribunal não entendeu por dar a repercussão geral, né, para a tese. Não fixou a tese. Isso aconteceu apenas em 2017, quando teve o julgamento desse novo recurso extraordinário, que daí sim se entendeu por fixar a tese número 69 e dar o ganho de causa para os contribuintes, né? Daí por que se fala tanto agora disso se o julgamento foi em 2017? Em 2017 a gente teve o julgamento de mérito, mas a União, tentando mitigar essa perda dela, que ela já saberia que teria uma perda, já que foi excluído, né, um tributo da base de cálculo de outro, ela pediu para que o tribunal se manifestasse, né, alegando uma omissão, uma obscuridade com relação a qual tipo de ICMS que seria excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, e também para que fosse feita a modulação de efeitos da decisão. Que se decidisse da forma como era, todos os contribuintes, a partir daquele momento, iriam pedir a repetição do indébito, né? Pedir para restituir os valores a partir de 2017, tendo a certeza, né, do ganho de causa pelo STF. E agora, em maio, né, dia 13 de maio de 2021, veio a decisão do STF dizendo que o valor a ser considerado para exclusão da base de cálculo seria o ICMS destacado, e não o ICMS que é efetivamente recolhido pelas empresas, e que também a modulação dos efeitos seria da seguinte forma: para aquelas empresas que já entraram com a ação antes de março de 2017, né, antes de 15 de março de 2017, estaria assegurado a repetição do indébito, que a gente fala, né, a restituição dos valores dos últimos 5 anos, a partir daquela data que eles entraram com as ações. E para quem entrou após 15 de março, ou seja, quem entrou ali no dia 16 de março de 2017, vai ser assegurada a restituição desses valores apenas a partir daquela data. Ou seja, quem entrar agora só vai poder restituir em média 4 anos. 4 anos e 2 meses, né? Praticamente 4 anos e 2 meses. Vai poder repetir o indébito. Mesmo assim, a gente está falando de um valor
bem alto, né? Sim, você for pensar, perdeu aí pouco tempo, né? Digamos, só 10 meses de recolhimento. Ainda é um valor alto que a empresa pode ter de restituição. Claro. Bom, então, vou esclarecer para os nossos ouvintes aqui, para quem está nos assistindo, que nós tivemos 2 recursos extraordinários, né? Correto? Então, o primeiro recurso extraordinário, que foi julgado em 2017, 15, ok, mas ele foi um julgamento, né, interpartes, então quer dizer, não teve nenhum tipo de efeito vinculante. Ele é o que a gente chama de, aí quando a gente estuda precedentes, é um precedente meramente persuasivo, não há efeito vinculante para ele, né? Pode ser utilizado como base para pedidos posteriores, mas não vincula ao juízo. Agora, quando tem o julgamento, o segundo julgamento do recurso extraordinário, aí ele é afetado como recurso repetitivo. Sim. Então, qual a diferença de um para o outro para quem está nos ouvindo? Primeiro, ele serve como um parâmetro, mas o segundo ele tem efeito vinculante, ele vincula o judiciário para todas as decisões, né? Para todos os casos que vierem posteriores e aqueles que estavam tramitando vão ter a mesma decisão. Então ele vincula, né, ao julgamento e aí forma o tema, né, que é até eu tenho críticas a essa denominação, né, de tese, né, forma na verdade o tema, que aí é o tema repetitivo, né, o tema vinculante para os demais processos, que é o tema número 69. Muito bem. Bom, mas aí nós estamos falando também sobre ICMS destacado. Como é que funciona? Qual é essa diferença? Explique para nós aqui que não entendemos nada de direito tributário. Então, a diferença que seria entre o ICMS destacado e o ICMS recolhido é em decorrência da não cumulatividade do ICMS. Então vamos lá. Então eu vou dar o exemplo aqui de uma cadeia de circulação de mercadorias, que é mais fácil de a gente entender do que o de serviços, né? Tá mais na nossa mente quando a gente faz compra de mercadorias, né? Como consumidores que somos. Então digamos que um atacadista compra da fábrica este copo por R$1.000. Pensando na incidência do ICMS, esse valor vai incidir 18% e ele vai ter aqui um crédito de R$180. Então ele comprou, base de cálculo de 1.000, um crédito de 180. Ele vai pagar esse valor, mas a gente chama que ele vai ter um crédito disso. No momento em que ele for vender, digamos que ele coloca lá todos os custos, enfim, formou o preço dele e ele vai vender esse copo por R$2.000. No momento em que ele faz a venda lá pro varejista desse copo em R$2.000, ele vai colocar lá na nota fiscal dele, vai destacar lá. Tem uns campozinhos, né? Base de cálculo do ICMS e vai colocar lá o valor de ICMS. O valor que ele colocou lá vai ser de 360, porque está incidindo 18% em cima desse valor de R$2.000. Mas vocês lembram que ele tem aquele 180 anterior? Então, na verdade, ele não vai pagar os 360. Ele vai recolher um valor menor, ele vai recolher só 180, né? Mas ele destacou que o ICMS daquele produto é 360. Isso também é uma das vantagens, né? Digamos assim, de um dos benefícios. Não seria benefício, mas seria um dos reconhecimentos que o contribuinte teve nesse julgado. Que o que vai ser descontado da base de cálculo PIS e COFINS não é 180, é os 360. Então, lá da base de cálculo PIS e COFINS, eu não vou considerar ela, digamos, na venda desse atacadista para o revendedor, eu não vou considerar como R$2.000. Eu vou considerar o valor de R$2.000 menos 360 e dá 1.640. Tá? Então, em cima desse 1.640 é que vai incidir, se ele estiver no regime cumulativo, que na verdade é a maioria, né, do que os consumidores escolhem, dos contribuintes, não consumidores, né? Os contribuintes escolhem, que é o regime cumulativo, por ser lucro presumido. E vai incidir o valor de 3,65%. Entenderam? Então, qual que é o benefício não, né? Mas qual que seria a nova base de cálculo para essas empresas e como diminuiria isso, o valor do tributo que ela está pagando, né? Então, esse é o ICMS destacado que a gente chama. Muito bem. Doutora Michele? Tá. De forma simples, né? Para que a gente consiga entender. Explicando para quem está assistindo. Qual é a lógica da tese tributária?
A lógica seria essa, que não vai fazer parte da receita bruta do faturamento, né, do faturamento da empresa como base de cálculo PIS e COFINS, os tributos. E daí traz outras repercussões para o próprio fisco, para a própria União disso. Porque se eu estou dizendo que o ICMS não faz parte da base de cálculo PIS e COFINS, outros tributos também não farão parte. Então, por exemplo, quando eu tenho... Porque não é só empresas que vendem mercadorias e prestam esses tipos de serviço, né, que é serviço de transporte intermunicipal, interestadual e telecom, que recolhem PIS e COFINS. É uma totalidade de empresas, né? Então aqui eu tenho as empresas de prestação de serviços que recolhem ISS. Também há discussão recente e está para julgamento no STF a respeito da exclusão do ISS-QN, né, que seria o Imposto sobre Serviços, da base de cálculo PIS e COFINS. E se tributos não fazem parte da receita bruta da empresa, o próprio PIS e COFINS não pode fazer parte da base de cálculo dele. Porque eu estou dizendo aqui que eu vendo esse copo por 1.000, mas na verdade ele não me custou 1.000, o valor dos custos dele sem os impostos, né? Então aqui eu estou vendendo para você, a nosso tipo de venda aqui no sistema brasileiro, né, de incidência de tributos, não é como o americano, que você tem aquele sale tax, que você compra a mercadoria e depois você recolhe um tributo em cima, né? A base de cálculo dele fica separada, você consegue verificar. Não, é tudo embutido, você paga o valor final, não interessa o que o comerciante está arcando ali, né? Você como consumidor não quer ter que pagar mais do que aquilo, porque não é a nossa sistemática. Então, eu tenho dentro da formação de preço desse produto PIS e COFINS também. Então, ele não pode fazer parte da própria base de cálculo dele. E, inclusive, tem teses falando sobre o IOF, que a gente chama de Imposto sobre Operações Financeiras, mas ele abrange um outro leque de fatos geradores que a gente chama no direito tributário, né? Então, se eu tenho aqui a parte das seguradoras, então todo mundo faz seguro hoje em dia, né? Todo mundo tem acesso. Quando eu tenho esse IOF incidindo no preço do meu seguro, ele também ali é um tributo de consumo, digamos, né? Então, ele também pode ser excluído da base de cálculo PIS e COFINS. Então, isso traz muitas repercussões para a União e para os contribuintes. Inclusive, desde 2017, também vem sendo discutido a respeito da seara penal também, né? Um reflexo aí tributário na seara penal. Quando a gente traz lá o julgamento em que ficou assim estigmatizado como se o empresário pudesse ser criminoso, né? Mas quando tem o ICMS não destacado, né, que ele é o ICMS declarado pela empresa, né, mas ele não é recolhido para o Estado, porque ele pode destacar o valor na nota, né, pode declarar aquele valor de ICMS que ele tem a recolher e acabar não recolhendo. Acontece isso, tem empresas que não recolhem seus tributos, pode acontecer no momento de dificuldade, enfim. E que aquele valor, por não ser da empresa, não ser, né, do empresário, e ele não está recolhendo, ele estaria incorrendo em crime. Então, veja bem, teve uma repercussão muito grande esse julgado do STF. Muito bem, então quer dizer que além do ICMS da base de cálculo, né, aí existem efeitos que nós vamos ainda observar ainda esses efeitos, né, atingindo outros tributos e até então atingindo também a seara criminal, né, dos crimes tributários aí contra a ordem financeira, né? Exatamente. Muito bem. Então tem replicação, né, em outros tributos, né? E nesse caso o que me chama a atenção assim o governo cobrou e vem cobrando isso há muitos anos de forma errada, né? E aí então ele vai deixar num certo momento deixar de arrecadar, mas e o que ficou para trás? Como é que vai ser isso aí para ele enfrentar esse pagamento? Porque desdobra a pergunta em duas. Uma, como é que ele vai pagar e se eu posso fazer compensação em tributo, alguma coisa nesse sentido já? Ah, sim. Das melhores formas do contribuinte, né, das empresas... A gente fala contribuinte, mas na verdade aqui a gente está falando só sobre as empresas, né? Não tem como o consumidor final fazer esse tipo de repetição. Como é que as empresas poderiam fazer essa repetição? Como eu já tenho tese, né, pacificada no STF, entrar com uma ação judicial agora é uma coisa muito segura,
né? É uma das vias mais seguras que se tem para haver essa restituição dos valores. Então, até os advogados que estejam assistindo a gente, é um nicho de mercado muito grande, porque muitas empresas querem esse benefício. Ela, poxa, eu vou poder entrar com uma ação judicial, não vou sofrer nenhum tipo de autuação, tô conforme a lei. E, assim, os julgamentos vão acabar saindo muito rápidos, porque a gente já tem parecer da Procuradoria-Geral, né, aprovado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para deixar de contestar nessas ações, né, deixar de contestar e recorrer. Então, em torno de, no máximo, aí 1 ano e meio, você já consegue ter a sua decisão transitada em julgado. Tá, deixa eu cortar, então, vamos lá. Pode falar. Teve o julgamento do STF, que falou para retirar a base de cálculo, PIS/COFINS, da base do ICMS, da base de cálculo PIS/COFINS. Aquilo que eu já recolhi da minha empresa. Destaquei lá, fiz o recolhimento mês a mês, já estou recolhendo aí, sei lá, desde a origem da minha empresa. Pergunta é, o Estado não irá me devolver isso automaticamente? Não, então, ele isso não é uma pergunta porque, assim, tá. né, a pessoa que está lá do outro lado pode estar pensando assim, opa, ganhei, vou receber algo ou vou deixar de pagar algo. Não vai ser assim, não é automático. Então tem que ter requerimento. Não, tem que ter requerimento, com certeza. Todo tipo de repetição de indébito deve ser feita ou de forma judicial ou de forma administrativa. A União não sai devolvendo, fazendo cálculo e devolvendo esses valores, com certeza, né? Então, uma das vias, como eu estava falando, é a via judicial, que é uma das mais seguras. Você vai estar ali assistido, né, por uma pessoa que tenha conhecimento jurídico, que saiba manejar o processo e saiba como realizar os cálculos da forma como está previsto pelo STF. Bom, então essa é a primeira forma. Está lá nos assistindo, mais uma vez, só para ficar bem esmiuçado aqui, a ideia é, quer entrar na justiça, não pode sozinho, vai ter que contratar um advogado. Sim. E esse advogado com certeza vai ter que se valer aí de um bom cálculo para dizer quanto que foi, quanto que não foi. Então, qual que seria o procedimento? Vamos pegar, vai ter que, eu sou empresário, quero entrar com uma ação e, vamos dizer, procura a doutora, fala, doutora, preciso entrar com uma ação para recuperar, assistir o podcast, assistir, enfim, a tese lá e tal. O que eu preciso lhe entregar? Qual é a documentação que precisa? Eu vou precisar, como, né, eu tenho que comprovar. Então, eu estou dizendo que eu quero reaver uma coisa que eu recolhi errado. Então, eu tenho que comprovar que eu recolhi errado. E do que a gente tem? O pagamento desse tributo, pagamento de PIS e COFINS, tem que pegar todo o recolhimento. Então, assim, se você vai entrar agora com a ação, né, depois da modulação dos efeitos, só do que é a partir de 15 de março de 2017. Geralmente a gente faz os 60 meses anteriores. Nesse caso a gente não vai poder, porque o STF disse que não se pode depois de fixada, né, a decisão sobre a controvérsia. Então, tudo que você tiver de recolhimento de PIS e COFINS a partir de 15 de março de 2017, as suas escriturações fiscais digitais. Então, seria DCTF contribuições, as suas ECFs e a GIA ou GIM, depende de como se chama no estado, né, que é o comprovante do ICMS, né, estadual. Então, que se fala que é a declaração do ICMS estadual para o seu estado, né? Então, aqui, por exemplo, se chama GIM, tem outros estados que se chama GIA. Essa é a documentação. Claro, também, né, os atos constitutivos da empresa, enfim, essa documentação necessária para entrar com a ação. Há também a possibilidade de se fazer essa repetição por via administrativa. Por via administrativa, eu já posso logo começar a fazer a minha retificação das minhas escriturações fiscais digitais e já entrar com pedido de compensação administrativa? Você pode, mas pode ser que você ainda sofra uma autuação da Receita Federal, porque os parâmetros de arrecadação e fiscalização ainda não estão conforme a decisão do STF. Ela não transitou em julgado ainda, né? Então, assim, a gente ainda tem outros embargos declaratórios que podem ser opostos, tá? Então, não tem, assim, a gente tem a segurança jurídica de que essa decisão não vai mudar, mas ela ainda não transitou em julgado.
Então, ainda há a possibilidade aí de você ser autuado, vem uma multa de 75% do valor, né? E do valor não recolhido, se você parar de recolher a partir de agora. Então, sempre é bom você fazer isso com balizamento junto com um profissional. Claro que, mesmo que aconteça essa autuação, mesmo que, né, pela via administrativa ainda esteja um pouco mais dificultosa essa compensação, essa restituição de valores, você pode apresentar uma defesa administrativa, né, que aí também precisa de um embasamento, de um profissional que realize isso. E com certeza, lá na frente do CAF, que é digamos, o órgão julgador maior dos recursos administrativos, for julgar, né, a sua defesa administrativa, ela vai dar ganho de causa para você, né, empresário. Mas isso leva um tempo. E de qualquer forma você vai precisar de alguém profissional que te assista, que seja um advogado. Muitas vezes se utilizam de um contador, né? As empresas se utilizam de um contador para ajudar nessa parte, que também não é muito indicado, porque são processos, tem que você saber desses trâmites processuais, né? Mas há a possibilidade de se recuperar tanto via judicial quanto via administrativa. A via administrativa tem as suas peculiaridades também, né? Então não vou dizer assim, não, é muito fácil, entra lá que você de cara vai conseguir compensar. Não é bem assim, né? Há procedimentos, há formas com que, se você pedir a compensação também, dentro, né, da lei que a gente fala do PED-COMP, que é assim, você vai fazer a retificação das suas declarações anteriores e vai apresentar isso para a Receita Federal. E não é automático que você compensa. Ela tem que analisar aquelas informações que você apresentou e homologar aquilo. E leva-se um tempo para se homologar, né? Não é tipo assim, hoje eu tinha, sei lá, 100 mil reais de PIS e COFINS para pagar. E eu tô vendo aqui que eu tenho um crédito pelos cálculos que eu realizei e eu consigo abater 80 mil reais disso aqui. Então, esse mês eu só vou pagar 20. Não é bem assim. Ainda depende de uma homologação da Receita Federal, desses valores que você está dizendo como créditos seus, né? Mas... Entendi. Bom, então vamos lá. O empresário hoje, pelo que eu entendi, via administrativa pode, né? Mas pelo que eu entendi, não é o mais aconselhado, né? O empresário hoje está lá nos assistindo, ele pensa, vou fazer a recuperação. Surge com certeza uma pergunta na cabeça dele falando o seguinte: posso, a partir de agora, já deixar de recolher, pagar da forma que estava sendo paga antes? Ainda não, porque a gente ainda não tem orientação por parte da Receita Federal de que se mudou a forma de cobrança, por a gente ainda não ter essa decisão transitada em julgado, né? Porque ela, apesar de ter sido uma decisão com julgamento ega omnes, por ter sido fixada por em recurso repetitivo, né, a decisão, ela vincula apenas o poder judiciário, ela não vincula toda a administração tributária, né, todos os poderes. Se fosse por uma ADIM, uma ADECOM, daí é diferente, o efeito dela vinculante é diferente, né? Se eu tivesse aqui uma resolução do Senado, alguma coisa assim, ou tivesse uma súmula vinculante do STF, seria diferente o efeito dela, né? Bom, então nós temos o julgamento pendente de um embargo de declaração, para quem está para nos atender. Isso quer dizer que tem a decisão, mas a decisão ainda pode sofrer, está pendente desse recurso de embargo de declaração, que taca omissão, obscuridade, contradição na decisão, neste acordo, que provavelmente não vai ter o condão de mudar ali o conteúdo. Não, pode ser oposto ao embargo de declaração, não for oposto. E também provavelmente não vai ter o condão de mudar o conteúdo da decisão. Conteúdo que eu digo, quando o pessoal que está nos entendendo, é mudar essa tese que foi fixada. Ele pode deixar uma coisa mais clara aqui, arrumar o que esteja estranho ali, mas não vai ter, pelo meu ponto de vista, não vai ter o condão de mudar por completo, aí né? Pouquinho mais jurídico aí a ratio decidendi, né, a razão de decidir do julgador. Bom, então ainda está sendo feito o recolhimento da forma que era anteriormente, mas qual é a vantagem de eu entrar hoje com uma ação para exclusão, para aplicar essa tese? A vantagem é que você vai ter a sua decisão em mãos mais rápido. Você vai poder ter uma liminar, né, judicial autorizando a deixar de recolher
da forma como está sendo feito agora, com a inclusão do ICMS na base de cálculo. E a sua decisão transitada em julgado vai poder ser mais rápida, né? Benefício para você mais rápido do que se esperar toda a administração tributária se organizar e começar a recolher da forma como entende, né? Deu o entendimento agora do STF. Muito bem. Então, vale a pena entrar desde já, então, com essa demanda. Sim. Muito bem. Uma das coisas que me chama a atenção, né, que nós já comentamos sobre modulação de efeito, é quando a decisão vai dizer para que vai valer. Nós já comentamos sobre isso, que teve o embargo de declaração. O que me chama a atenção, na verdade, nessa demanda, sempre me chamou a atenção, é que hoje tramita uma reforma tributária, né? Então é até anunciada aí uma reforma tributária. Será que estaremos diante de um mecanismo para acelerar essa reforma tributária? Será que isso vai impactá-la na visão? Sim, pegando essas informações, né, que a gente já deu aqui e já raciocinou junto. Se você for ver que a União vai ter um impacto aí de 210 bilhões, né, na sua arrecadação, ela vai ter muito a restituir para os contribuintes e que pode se excluir da base de cálculo, porque esse tributo ele é de grande arrecadação para a União, né? E se vai se excluir muitos tributos da sua base de cálculo, e na verdade, assim, por mais que os ministros tenham dito que isso se estende somente ao âmbito do PIS e COFINS, a gente pode trazer esse raciocínio jurídico novo, né? Digamos, não um conceito novo, mas é um conceito de entendimento do STF sobre a receita bruta, sobre o faturamento, para outros tributos, que também tem como sua base de cálculo né? Tem a sua base de cálculo a receita bruta e o faturamento. Então, eu digo assim que pode se tornar uma coisa muito maior do que é agora e sim, acelerar uma reforma tributária, né? E a gente também evitar esses tributos que incidem sobre outros tributos. Apesar de que a gente teve decisão agora não é recente, né? Mas a gente teve uma decisão sobre o ICMS incidir na própria base de cálculo do ICMS. Foi considerado constitucional pelo STF. Isso a gente não vai mudar. Mas com relação ao que foi decidido em 2017, com certeza, vai poder se trazer muita discussão jurídica ainda a respeito disso. Então, muito bem. Eu tenho uma pergunta aí particular sobre a reforma tributária que está tramitando. Será que vamos aí ter aprovação? A doutora já chegou a dar uma olhadinha na reforma? Chegou a verificar alguma coisa? Sim, eu olhei, né? A gente tem alguns projetos de reforma tributária e você fala a do governo mesmo, né? Sim. A reforma sempre depende muito de um apoio político, né? De uma força política. Eu creio que sim, que haja agora uma frente nova para a mudança, né? Para a reforma tributária, para trazer um pouco mais de simplificação para o nosso sistema e trazer também uma nova forma de arrecadação para a União e também acabar um pouco da guerra fiscal que há entre, né, os nossos estados. Mas eu fico, morando aqui na área de livre comércio, eu fico um pouco preocupada, porque nenhuma das reformas tributárias que se tem em pauta olha pra gente, né? Então, assim, nenhuma delas entende a gente como um sistema, uma micro-região incentivada, como a Constituição pede. Eu acho que ainda falta muito olhar isso. A gente tem uma coxa de retalhos muito grande dentro do nosso sistema tributário, porque são leis, muitas vezes, por exemplo, eu estou trazendo aqui sobre PIS e COFINS, mas tem muita coisa que está prevista dentro de legislação que fala sobre a renda, sobre o imposto de renda, sobre contribuição social sobre o lucro, né, imposto incidido sobre imposto. Então, eu acho que essa coxa de retalhos a gente conseguiu, com a área incentivada, né, a Zona Franca de Manaus e a área de livre comércio, a gente conseguiu dar uma barrada nesses efeitos econômicos para a nossa região. E não adianta dizer que a gente é igual às outras regiões, se nós não somos. A gente traz grandes peculiaridades e também traz elas que eu acho que é a mais nociva, né, é a falta de desenvolvimento da indústria regional. E como nós somos distantes e temos muito o que preservar da nossa
floresta, né? E temos muito que preservar dos nossos rios, a gente também sofre impacto com isso. Então, nenhum tipo de incentivo ele vem à toa. Então, se eu preciso proteger as minhas fronteiras, como é uma das previsões da Zona Franca de Manaus e das áreas de livre comércio, é a proteção das fronteiras, preservação da floresta amazônica, proteção da população que mora aqui, eu acho que nenhuma dessas reformas pode deixar de olhar para a gente. Né? A gente precisa estar aí como um pontinho a ser analisado mesmo. Com certeza, porque senão, sem aí a Zona Franca, né, que é de Manaus, mas então se estende até nós, né, de certa forma analítica, e se estende até nós, sem ela, com certeza, nós estaríamos sofrendo aqui e conviveríamos com talvez, então, posso estar errado, mas com os maiores preços de produtos do Brasil, seja pela distância, seja pela falta da indústria local, como bem falado pela doutora. Doutora, mais alguma consideração sobre essa tese, sobre essa questão sobre a exclusão da base de cálculo, algo que nós temos deixado de passar, aquele de perguntar? Não, acho que foi muito bem debatida, muito bem discutida, né? Eu creio que seja um ponto muito bom para as empresas, digamos assim, trazerem um incentivo, né, por parte, principalmente aquele empresário que é um empresário que está ativo na empresa, que a empresa é sua, que é o sócio-diretor ali da empresa mesmo, investir em planejamento tributário por meio de ações tributárias, que muitas vezes se entende planejamento tributário como um deixar de pagar tributos, mas muitas vezes pode ser feito de forma temerária. Então, invista em uma pessoa que entenda de tributos na sua empresa. Eu não estou dizendo aqui, contrate um advogado por todo custo, não é isso. Mas invista em uma pessoa que entenda de tributação na sua empresa. Isso faz uma grande diferença, né? E esse planejamento tributário realizado por ações é muito mais seguro, né? Porque você tem uma pessoa ali profissional, responsável, gabaritado para enfrentar qualquer, por exemplo, assim, se eu tiver alguma autuação fiscal, né? Como é que eu tenho uma pessoa ali para me defender. Tem um ponto, sim, que não foi tratado sobre a tese, agora eu estou lembrando, que é o ICMS substituição tributária. O ICMS substituição tributária, que é uma grande parte do ICMS do nosso estado. Né? A gente tem o ICMS substituição tributária aqui, inclusive por atividade econômica. E esse ICMS substituição tributária não foi albergado pela decisão do STF. O STF entendeu que, na verdade, quem vai decidir sobre isso é o STJ. Isso dá até uma outra live, se a gente for conversar sobre a exclusão do ICMS substituição tributária na base de cálculo PIS e COFINS. Porque esse ICMS, ele não é recolhido, digamos, naquela cadeia que a gente viu, né? O varejista, o atacadista, o varejista e o consumidor. Esse ICMS ele não é recolhido pelo varejista, ele é recolhido pelo atacadista em nome do varejista. Então, ele não destaca aquele ICMS na nota. Se ele não destaca, ele não vai conseguir ter esse benefício de excluir o ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, por essa decisão do STF. Então, quem tem ICMS substituição vai ter que entrar com outro tipo de ação, né, e ainda está sendo julgado dentro do STJ. A gente tem julgamentos aqui da segunda turma do STJ e que alguns que vão ser encaminhados para a primeira turma do STJ. Então é importante ficar de olho, né, para ver como é que vai se desenrolar isso nos nossos tribunais. Tem essa parte. Muito bem, então antes de lhe agradecer, eu queria dizer para nossos ouvintes aqui, principalmente para os empresários, sentado na sua cadeira, o tributo não vai voltar para você, pode ter certeza disso. Então, se mexa, procure um advogado, procure um tributarista, né? Eu sempre falo que advogado tem que ser por especialidade, né? Então, procure um tributarista, não vá procurar um advogado genérico, não me procure porque eu sou advogado trabalhista, né? Procure um tributarista para lhe auxiliar para poder recuperar esse valor, já que você pagou esse imposto e nós brasileiros reclamamos tanto de pagar uma carga tributária tão alta, tem a possibilidade de recuperar um valor expressivo, né, ações grandes, pelo que a conversa que nós tivemos aqui, com uma tese firmada em precedente e com efeito vinculante, né, com o tema 69, julgamento do recurso repetitivo extraordinário, que formou o tema 69 no STF,
né? Pendente aí de trânsito em julgado por meros detalhes agora, né? Então já quer dizer que não vai mudar. E é isso, eu queria falar para vocês, vão atrás do seu direito. Mas agradecer imensamente a presença da doutora Juliana aqui, foi um prazer. E já deixar o convite para voltar para falar mais sobre direito tributário, para nos ensinar um pouquinho sobre direito tributário, não é isso, doutora Michele? Extremamente esclarecedor, né? Como sempre nas suas aulas. Quem não sabe, a doutora Juliana foi minha professora na faculdade e, como sempre, explica da melhor forma possível e mais didática, né? Então, acredito que todos os empresários que conseguirem assistir esse vídeo vão conseguir buscar os seus direitos e reaver os valores, né, que a gente viu aqui, que são valores altíssimos, né, que podem chegar em altas quantias. Então, foi um prazer participar do podcast. Obrigada. E rever a senhora, doutora. Prazer também meu ser convidada e participar do podcast. Bom, então vamos lá, pessoal, mais uma vez, não esqueçam aí de nos seguirem nas redes sociais, também no Instagram, Cinelege Podcast. Se inscreva no canal do YouTube, deixa lá seu like, compartilha, curte, manda lá o link pro pessoal no WhatsApp para assistir. Ativa o sininho para quando chegar vídeo novo já aparecer direto. É isso aí, o podcast está aqui uma vez por semana, um conteúdo novo. Queria agradecer a doutora Juliana mais uma vez, a doutora Michele e a produção daqui nosso querido Henrique também. Muito obrigado.